Bom, o auxílio psiquiátrico e psicológico tem se tornado cada vez mais central nas análises de incapacidade do INSS, especialmente diante do aumento significativo de transtornos mentais entre os brasileiros. Como é que você vai se manter mentalmente equilibrado num país do jeito que está? Com certeza. Condições como depressão, ansiedade grave, transtorno bipolar, síndrome do pânico, burnout, estão entre as maiores causas de afastamento do trabalho. E isso exige do segurado, sabe, uma informação clara para entender como esse processo funciona e reconhecimento dessas incapacidades. Realmente, pessoal, nós estamos passando, acho que uma nuvem negra, um urubu sentou em cima do país, porque olha, a coisa tá feia, viu? Muitos acreditam que apenas doenças físicas são consideradas incapacitantes. Não é, não. A legislação previdenciária deixa claro que transtornos mentais podem sim gerar direito a benefícios como a incapacidade temporária ou até a aposentadoria. O que define a Constituição não é o nome da patologia, e sim quanto ela afeta a capacidade laboral desse segurado, né? Isso é na avaliação técnica, né? Entre aspas, essas avaliações técnicas do INSS. A perícia médica, no entanto, ela nem sempre compreende toda a dimensão do sofrimento psíquico. Enquanto dores físicas podem ser observadas imediatamente, transtornos mentais exigem uma análise mais aprofundada envolvendo o histórico clínico, uso de medicamentos, crises, limitações sociais e cognitivas, além de funcionalidades do dia a dia. O papel do psiquiatra e do psicólogo no processo é fundamental para documentar corretamente esse estado de saúde. Quantos psiquiatras e psicólogos vocês acham que fazem perícia no INSS? E aí? Quantas vezes você já ouviu falar que levando todos os laudos com relação a distúrbios, a transtornos psiquiátricos, o perito do INSS ignora? Por quê? Isso é frescura, depressão, ansiedade. Vai arrumar uma pia para lavar a louça, não é assim que as pessoas falam? Pois é. Quantos casos de suicídio não acontecem, pessoal? A coisa é muito séria, e isso está acontecendo a nível mundial. As pessoas estão enlouquecendo no mundo. As pessoas estão brigando contra a própria natureza do ser humano. É gente que nasce agora, já não aceita mais se é homem, se é mulher, já arrumou outro que não sabe que é. Olha o absurdo, não nasce nem masculino nem feminino, nasce como qualquer um. Até planta tem sexo, imagina. Agora o ser humano já não tem mais sexo. Olha, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu sei que isso vai dar um bababá. Isso vai dar um problema. Então, mas isso demonstra uma juventude que não sabe o que é, não sabe para onde vai, o que quer, o que não conhece a sua própria história. Bom, laudos atualizados são um dos pilares para comprovar a incapacidade por distúrbios psicológicos, tá? E esses documentos devem trazer informações claras sobre o diagnóstico, que é o CID, tratamentos tentados, terapias em andamento, evolução do quadro, principalmente as limitações funcionais que impedem o trabalho. Quanto mais completo, técnico e detalhado for o laudo, maiores as chances de uma análise justa. Você acredita nisso? Além dos laudos, muitos segurados, se beneficiam de relatórios de psicoterapia. Embora não substitua o papel do psiquiatra, os psicólogos conseguem demonstrar a frequência das crises, flutuação emocional, impactos cognitivos, nível de comprometimento social. Isso ajuda a mostrar ao perito que a incapacidade não surge apenas do momento isolado, mas pode ser constante e prejudicial. Bom, um ponto frequentemente negligenciado é que transtornos mentais podem não ter uma aparência física óbvia. É isso o grande problema. Você olha para a pessoa está normal. Você conversa com a pessoa está normal. Mas não é que ela está normal, ela está se fazendo normal, mas o problema está ali. Assim, a avaliação subjetiva do sofrimento
deve ser bem fundamentado em documentos físicos, clínicos. Pessoal, eu não sou médico, como eu falo, mas tem alguns exames que demonstram, né? Eu acho que questão de hormônio, essas coisas. Tem exames hoje, a medicina está bem avançada e demonstra realmente que a pessoa está tendo alguma coisa que não é normal, não é? Eu não posso falar aqui, não adianta me perguntar, viu, pessoal? Se a doença mental tal, o distúrbio tal, eu não sou médico, tá? O INSS diz que está atualizando as suas diretrizes para reconhecer essas incapacidades psicológicas, mas a decisão depende da convicção do perito, que nem sempre está disposto. Muitos segurados enfrentam dificuldade adicional na oscilação dos sintomas em doenças como depressão grave ou bipolaridade. Momentos de aparente melhora podem mascarar a instabilidade do quadro. Por isso, especialistas orientam que o segurado registre episódios de crise com uso de medicações, internações, alterações bruscas de humor, incapacidades temporárias. Tudo isso contribui para mostrar que a doença ela não é linear, quer dizer, o estigma também prejudica muito o reconhecimento da incapacidade. As pessoas temem relatar que têm esses sintomas por receio de julgamento ou por acreditar que o perito não vai dar credibilidade. É aquilo, a pessoa se vê num mundinho sozinho, sem apoio, sem nada, e ainda não tem coragem de falar, porque se falar ainda pode virar motivo de piada ou de críticas. É um problema gravíssimo, pessoal. Quantos pais, mães, quantas pessoas que não estão me assistindo aqui que não passam por esse problema? Uma abordagem honesta, detalhada durante a perícia é essencial, sabe? Mas isso, a pessoa, o responsável ali, o perito, tem que ter a cabeça aberta, tem que ser uma pessoa que queira realmente, que ame a sua profissão, porque não adianta. Porque olha pra pessoa, os cara falam que a pessoa tá bem pra trabalhar pela cor da pele, tá coradinho. Você acha que vai acreditar que a pessoa tá com depressão? É o que eu falei, o perito é capaz de falar, vai pegar um tanque para lavar a roupa, vai lavar uma pia de louça, é isso que eles fazem. Os transtornos mentais são tão sérios que eles provocam perda de memória, impulsividade, irritabilidade extrema, medo paralisante, crise de pânico. Existem profissões que eu falei, acho que uma vez. Imagina você, um piloto de avião. Esses aí que você pega a ponte aérea para o Rio de Janeiro, que você vai para os Estados Unidos. Você imagina um piloto de avião passando por um problema desse. E você olha lá o piloto, ele não está demonstrando nada. Aí o cara tá naquela, não pode falar com ninguém, tá depressivo, isso e aquilo. Aí ele entra na cabine lá, dá um estalo nele e fala, quer saber de uma coisa? Cansei. Só que eu não vou sozinho não, eu vou levar todo mundo comigo. E aí? Eu tenho certeza que tem um monte de gente dando risada aí agora. Mas você acha que isso é impossível? Você acha que isso é impossível? Sinceramente, eu estou conversando com você aí. Você tem essa segurança de entrar num avião e você nem sabe quem é o piloto, você não sabe o nome dele, a idade dele, você não sabe dos problemas dele. E se ele pegou a mulher dele traindo ele lá? E aí? Como é que faz? Ele fala, o meu mundo acabou, e junto comigo eu vou levar todo mundo. E aí? Como é que faz? Já pensou numa coisa dessa? Ou você acha que isso é impossível acontecer? Pois é. Piloto de avião também tem problema psicológico ou não tem? Piloto de avião também pensa em se suicidar, ou será que não? Medicamentos, ó. Tem gente que nunca mais vai subir num avião depois dessa, né? Muitos medicamentos exigem, por exemplo, semanas para surtirem efeito e pode causar efeitos colaterais como sonolência, tontura, lentidão cognitiva, alteração motora. E aí, profissionais de saúde reforçam que não existe incapacidade menor quando se trata de transtorno psicológico. Mesmo quadros considerados leves podem impedir de exercer funções que exijam alto nível de equilíbrio emocional, tipo pilotar um avião. Por isso, o processo de reconhecimento do INSS não deve ser encarado como desmerecimento, mas como proteção.
Quando o benefício é negado, a busca de revisão, o recurso administrativo pode ser o caminho. Decisões são revertidas, tá? Quando o segurado apresenta documentos robustos, atualizados, especialmente quando há um psiquiatra, né, que ele especifica claramente o impacto da doença sobre a rotina laboral. Isso, pessoal, isso você vai conseguir na justiça, tá? Porque dificilmente dentro do INSS sofrimento psicológico pode limitar tanto quanto uma limitação física, né? Como também no dia a dia da pessoa, na sua vida pessoal, familiar. É importante, sabe, o segurado, você se estiver numa condição dessa, meu amigo e minha amiga, procure ajuda, não desista, converse, sabe? Chama um parente, um familiar da sua confiança, mais próximo, um amigo. Peça ajuda. Peça ajuda. Sabe como é que é? A cabeça da gente é aquilo. Pro capeta infernizar a nossa vida, basta uma desatenção. Basta, por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Porque um segundo de desatenção pode passar coisas pela nossa cabeça e muitas vezes fazer com que a gente tome atitudes que depois não tem volta, tá? Então converse com alguém, procure ajuda, tá? INSS é isso mesmo, você vai encontrar dificuldade. Eu espero que na hora Deus coloque um perito que compreenda uma situação de alguém que esteja passando por uma situação dessa, mas é difícil. Mas nós não podemos desistir, tá, meu irmão e minha irmã? Vamos seguir em frente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês com paz, saúde, prosperidade. Que nos dê paciência para aguentar e suportar tudo isso. Porque não é fácil não. Não é moleza não. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.